Continuar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2, do primeiro versículo até o 12º. Marcos, capítulo 2. Versículo 1 até o 12º. Diz assim o texto: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Queremos rogar ao Senhor por Tua misericórdia. Venha nos edificar nesta noite por esta palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, que fala na Escritura aos nossos corações. O Senhor que conhece a necessidade de cada pessoa, que o Senhor mesmo trouxe aqui nesta noite, no nome de Jesus, Deus, ministra ao coração deste povo para a Tua glória, para Teu louvor. Nós choramos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos por todo o capítulo 1 do Evangelho do Senhor Jesus, narrado por Marcos, que a cada milagre, a cada atuação que o Senhor Jesus tinha, ele se tornava mais conhecido, né? Mais pessoas chegavam perto dele. Por mais que ele dissesse assim: olha, não divulguem o que está acontecendo. Não, ele disse isso ao leproso, né? Que foi restaurado, como nós vimos na semana passada. Ele diz: não anuncie, procure o sacerdote, apresente a oferta que você tem para apresentar, mas não faça divulgação disso, porque as pessoas realmente poderiam, em algum momento, ir até Cristo pensando nele apenas como uma espécie de curandeiro ou coisa parecida. E aquilo que Cristo estava fazendo era apenas um aspecto, por sinal, um aspecto menor de seu ministério. Não sei se os irmãos lembram, mas depois que ele restaura a saúde da sogra de Pedro, ele dorme na casa de Pedro aquela noite. No dia seguinte ele sai cedo para orar, os discípulos procuram logo ele, dizem: Senhor, tem uma multidão que está te esperando na casa já. E Jesus diz assim: olha, na realidade vamos fazer o seguinte, em vez de irmos para lá, vamos seguir para Galileia, vamos seguir para outras aldeias, vamos seguir para outros lugares, porque eu preciso pregar o Evangelho. Ele não estava dizendo que não tinha interesse em curar aquelas pessoas, que as pessoas não precisavam, mas que ele tinha uma missão, e que a missão dele realmente era pregar o Evangelho do Reino. A missão dele era mostrar ao povo de Israel que ele era o Messias enviado. Então as curas eram apenas um aspecto da vinda desse reino que ele representava, mas a essência do reino é o próprio Cristo. A essência do reino de Deus era o reconhecimento de que aquele homem que estava caminhando não era alguém que tinha poder para curar, mas ele era o enviado de Deus, aquele que foi prometido por todos os profetas desde Moisés. Quando Jesus ressuscita na realidade, né, o filho da viúva de Naim, as pessoas dizem assim, elas ficam maravilhadas,
Era uma mulher viúva, ela tinha apenas um filho e ele tinha morrido. Ela estava levando ele para ser sepultado, chorando muito. Jesus para o sepultamento, aquele cortejo fúnebre, olha para o moço que estava morto, fala com ele, diz: levante-se. Ele levanta, ele devolve a mãe, e as pessoas que estão vendo aquilo dizem: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O que Cristo queria era ir além disso. Não que as pessoas o vissem como um grande profeta, não que as pessoas o vissem como um grande ensinador, um grande professor, mas como o prometido de Deus, como aquele que é esperado por Israel por anos e anos e anos. Aquele que foi prometido desde o Éden, no momento em que o homem peca, o homem se afasta de Deus, e Deus, conversando com Adão e Eva, diz a eles que um dia se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por tudo isso, irmãos, o Senhor Jesus, a cada milagre que Ele opera, Ele não procura chamar a atenção exatamente para esse milagre. E Ele chega a dizer: não precisam anunciar isso. Mas não adianta nem dizer, né? Como nós temos visto aqui, semana após semana, é isso que acontece. Cada vez que Ele restaura a saúde de uma pessoa, aquela pessoa sai pulando, cantando, alegre e dizendo a todos o que aconteceu. Na semana passada nós vimos isso acontecer com um homem que era leproso. Ele vivia separado da sua comunidade, ele não tinha acesso à sua família, ele não poderia abraçar seus filhos, ele não poderia viver com sua esposa, ele não poderia congregar, ele não poderia participar do sacrifício, dos cultos. Quando o Senhor Jesus o purifica e o trata de sua lepra, na realidade ele é restaurado naquele mesmo momento. Ele sai contando para todo mundo. Em consequência disso, diz o texto que a fama de Jesus crescia rapidamente, né? Isso está em Marcos 1, o versículo 45. Tendo ele saído a pronunciar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Jesus está agora em uma determinada casa, ele consegue entrar naquela casa, não sei exatamente em que momento, né? Mas assim que as pessoas descobrem que ele está naquela casa, irmãos, tanta gente começa a se ajuntar, entram na casa, começam a rodear a casa, ficam olhando pela janela. Eu fico imaginando aquele aglomerado de gente, sabe, em torno de uma casa pequena. As casas naquele período eram casas muito pequenas, e aquele povo ali ao redor, e um perguntando ao outro: onde é que ele está? Onde é que está Jesus? E ele estava no interior da casa. É nesse momento que 4 pessoas, né, pegam um homem que era paralítico, amigo dele, possivelmente, amigo deles, né, possivelmente, e tentam um modo de levar esse moço até Jesus, de apresentá-lo ao Senhor, de pedir a Cristo que o curasse. Mas, irmãos, imaginem uma multidão em torno de uma pessoa. Para você, saudável e bem, conseguir chegar perto daquela pessoa já é difícil. Agora imaginem 4 homens carregando um outro numa espécie de cama, uma espécie de leito. Era um negócio bem primitivo, sabe? Geralmente seria uma espécie de lençol, uma espécie de manta, um tecido grosso, alguma coisa assim, que as pessoas usavam para dormir, inclusive, em cima dele, né? Aquele leito era onde aquele paralítico vivia há muito tempo. Os amigos dele, certamente, cada um pega numa ponta e vão levando aquele homem. Então não era, irmãos, nenhuma superfície dura, rígida, né? Tipo uma maca. Não seria mais fácil levar uma pessoa numa maca? Não era. Era, na realidade, um lençol, uma manta, algo parecido. Dá para você imaginar a dificuldade de cada um pegar numa ponta 4 homens e transportarem um outro homem adulto, paralítico, em cima dessa manta, desse tecido. E como se aproximar de Jesus, né? Como chegar perto dele? O versículo 2 aqui de Marcos, capítulo 2, diz que não havia lugar nem mesmo junto à porta. Não tinha lugar de jeito nenhum. Aqueles homens, então, fazem algo um tanto diferente, né? Eles resolvem colocar o homem pelo telhado. Era muito comum naquela época que algumas casas
tivessem uma escada, um acesso lateral para o telhado, porque eles faziam o telhado das casas naquela época, irmãos, tipo uma laje, sabe? Extremamente primitiva, né? Mas onde eles colocavam um vigamento de madeira, cobriam com palha e muitas vezes jogavam um pouco de argila, de cimento por cima, fazendo uma espécie de uma laje. Quando a gente lê o texto, dá a impressão de que eles estavam destelhando uma casa com essas telhas que a gente usa modernamente, né? Não é? Quando a gente fala assim, em destelhar uma casa, a imagem que vem na nossa cabeça é das telhas que a gente conhece na nossa época, né? Só que naquela época não tinham essas telhas assim. Era quase que uma laje mesmo, com palha e argila por cima. Algumas casas, inclusive, não tinham nem essa escada por fora. Talvez essa tivesse, talvez não tivesse. Se essa casa não tinha, eles precisavam acessar o telhado dessa casa pela casa vizinha. Eles tinham que procurar uma casa mais perto, que tivesse uma escada, que desse acesso a essa parte de cima, para poder transportar esse homem até aquele lugar. As casas eram assim, irmãos, porque eles costumavam cuidar do trigo ali em cima, né? Eles tinham sua plantação de trigo, colhiam e colocavam o trigo no telhado da casa para secar, até o momento em que eles pudessem debulhar, né? Bater no trigo, peneirar para separar o trigo da casca. Era isso que acontecia. Então não sei como exatamente eles fizeram. Se eles acessaram o telhado da casa pela escada da própria casa, se foi pela escada de uma casa vizinha e eles deram um jeito de transportar o homem até lá. Mas dá para ter uma noção do trabalho que eles tiveram. 4 pessoas para subirem com um homem em um lençol paralítico que não podia ajudar exatamente em nada, subir por essa escada, colocar no telhado e aí você começar a cavar a argila, você começar a cortar o que estava ali por baixo, a madeira que estava segurando, até você poder descer esse homem. Não era descer alguma coisa do tamanho desse celular, era descer uma pessoa. E enquanto você faz isso, enquanto você tenta perfurar o telhado, destelhar, cortar, as pessoas lá embaixo vendo o que você está fazendo. E Jesus pregando para as pessoas lá embaixo, e você aqui, destelhando, e quebrando, e tentando passar aquele homem. Não dá para saber exatamente quanto tempo eles levaram para fazer isso. Mas eu imagino que não foi rápido. Como também não era pequeno o tempo que o próprio Jesus ficava ali ensinando. Mas ele faz isso, eles fazem isso, né? Por fim, aqueles homens, diz aí o versículo 4, eles conseguem descer pela abertura que fizeram, o leito em que o paralítico estava deitado, e descem perto do lugar onde Cristo estava. É o que diz o versículo 4. Nesse momento, Jesus olha para eles e diz o seguinte, o texto: vendo-lhes a fé, Jesus fala ao paralítico. Não dá para saber, irmãos, se aqueles homens também desceram, se desceram apenas o paralítico, mas o que Cristo percebe não é a fé apenas daquele homem que foi descido. Porque imaginem que talvez tenham ficado os 4 lá em cima, tenham descido o homem, e Cristo poderia referir-se apenas àquele homem que estava deitado no lençol à sua frente. Mas o texto diz que ele se refere à fé de todos. Vendo-lhes a fé, então Jesus se dirige ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. Quando ele diz isso, irmãos, aquelas pessoas que estavam perto de Jesus começam a ficar pensando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse moço. Por que é que ele está perdoando pecados? Só existe uma pessoa que pode perdoar pecados, e essa pessoa é Deus. Esse homem, na realidade, está dizendo uma blasfêmia. Ele poderia, inclusive, irmãos, ser apedrejado, porque estava se colocando no lugar de Deus ao perdoar os pecados daquele homem, ao dizer que aquele homem tinha os seus pecados perdoados. O Salmo 34, versículos 6 e 7, que era a escritura que eles tinham naquela época, né? Esses escribas, irmãos, que falam no versículo 6, que estavam ali sentados e que ouviram Cristo dizer isso, a escritura, a Bíblia que eles tinham, era o nosso Antigo Testamento.
Então sim, na Bíblia que eles tinham, como no nosso Antigo Testamento, como na nossa Bíblia, só há um que realmente pode perdoar pecados. E esse é Deus. E eles estavam certos nisso. Salmo 34, os versículos 6 e 7, dizem assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso. Irmãos, isso não é Salmo, isso é Êxodo. Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que em grande em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade nos pais e nos filhos dos filhos, até a 3ª geração. É Ele quem é capaz de perdoar, somente Ele. Isaías capítulo 1, versículo 18, o profeta Isaías registra a palavra do Senhor dizendo o seguinte: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Isso era Deus convocando o povo a comparecer diante dele. Porque aqui em Isaías, irmãos, muitas e muitas pessoas estavam participando do culto, mas apesar de irem ao templo, apesar de participarem do serviço, do culto ao Senhor, elas viviam uma vida de pecado, viviam uma vida afastadas de Deus, elas serviam a Deus apenas no templo. E aí é esse momento que o Senhor, falando através de Isaías, diz assim a essas pessoas: façam o seguinte, venham até aqui, vamos conversar sobre o que está acontecendo, sobre o fato de vocês virem ao templo, participarem do culto, mas quando saírem daqui, esquecerem completamente de mim, esquecerem completamente das minhas leis. E aí o Senhor diz: olhe, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos, como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ele é o único que podia fazer isso. É Deus quem está convocando o povo e lembrando: venham até mim, eu posso perdoar o pecado de vocês, eu posso tratar a vida de vocês. Jeremias capítulo 31, versículo 34, o Senhor diz a Jeremias que haverá um dia em que ele vai fazer uma nova aliança com o seu povo. E nesse dia, veja o que ele diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então sim, aqueles escribas que estavam ali sentados, eles estavam certos. Só há um que pode perdoar pecados, e esse um é Deus. O que eles não entendiam é que aquele homem que estava diante deles é Deus. Era isso que os confundia. Irmãos, por mais que eles tivessem visto, como nós vimos aqui por todo o capítulo 1, quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre o Senhor Jesus, e uma voz dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A Ele, vocês ouçam, escutem a Ele. Depois disso, o Senhor Jesus vai ao deserto, ele é tentado, ele vence a tentação. Quando ele sai do deserto, ele cura um homem, ele purifica um homem que ele estava pregando no templo. E esse homem se manifesta com o espírito imundo. E o Senhor Jesus, que estava pregando com autoridade, expulsa o espírito daquele homem. Aí ele sai do culto, isso era um sábado de manhã, Ele sai do culto, ele vai para a casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, ele cura aquela senhora. No dia seguinte, ele dorme, passa a noite ali. No dia seguinte, ele restaura a saúde de um homem que tinha lepra. Essas coisas não haviam ainda entrado no coração daqueles escribas, aqueles homens que estudavam a lei. Como nós já vimos anteriormente, os escribas eram pessoas que conheciam muito o Antigo Testamento. Eles começaram, na realidade, copiando, o texto do Antigo Testamento. E de tanto copiar, essa era a profissão deles, eles acabaram se tornando referência de pessoas que conheciam a Escritura.
Então eles olhavam para a Escritura do Antigo Testamento, mas quando olhavam para Cristo, eles não conseguiam perceber em Cristo aquele que estava sendo prometido, mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de ver o céu aberto, o Espírito Santo vir sobre ele, mesmo depois de ver o ensino do Senhor Jesus com autoridade no templo, mesmo depois de ver Jesus expulsar o demônio no templo, depois de ver ele curar a sogra de Pedro, purificar o leproso, eles ainda não entendiam. E o interessante, irmãos, é que, apesar de não achar que o Senhor Jesus é Deus, eles não saíam de perto, não é? Porque vejam, se eles estão ouvindo o que Cristo disse, e o texto aí do versículo 6, Marcos 2,6, diz inclusive que eles estavam sentados. Certamente, eles chegaram naquela casa muito cedo. Eles estavam sentados perto de onde Cristo estava. Tinha uma multidão arrodeando a casa, não dava nem para chegar perto. Mas esses homens, eles estavam sentados próximos a Cristo, e mesmo assim duvidando do que ele faz. E eles ficam pensando, quem é esse homem que pode perdoar pecados? Na realidade, ele está cometendo, ele está dizendo uma blasfêmia, né? O texto do versículo 8 aí diz que o Senhor Jesus sabia, no seu espírito, o que eles estavam pensando. Isso aconteceu, irmãos, várias e várias vezes na Escritura. O Senhor Jesus, é bom que eu e você lembremos disso, ele tinha um corpo humano e ele era homem, 100% homem, exatamente igual a mim e igual a você. Mas ele nunca deixou de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Ele sempre foi Deus e ele sempre foi homem em todos os momentos. Então o Senhor Jesus, sim, era uma pessoa diferente, não era uma pessoa como eu e você. Por isso ele caminhava sobre as águas. Por isso ele sabia o que estava se passando no coração das pessoas. Como nesse momento. Ele simplesmente fala para o homem. Ele olha para aquele paralítico, irmãos, de forma terna. Ele, na realidade, se compadece do que aquele homem está sentindo. Olha para o homem e diz a ele assim, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí algumas pessoas que estão sentadas perto dele ficam pensando, mas que negócio é esse? O que é que ele está fazendo? Ele, conhecendo o que está passando, o que está se passando no coração deles, ele resolve naquele momento falar, ser um pouco mais claro. É como se Cristo estivesse dizendo assim a eles, olhe, vocês já viram tudo que eu fiz, vocês andaram me vigiando o tempo todo, já viram o que eu fiz, mas ainda assim, vocês não conseguem perceber que eu sou Deus. Eu não estou cometendo nenhuma blasfêmia. Eu não estou perdoando pecados indevidamente. Eu não estou vendendo terreno no céu, vendendo perdão. Não estou fazendo nada disso. Eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer, porque somente eu posso fazer isso. Aí ele olha para aqueles homens e questiona eles, né? Por que é que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Por que é que vocês estão pensando essas coisas? Algo que é interessante no versículo 8 é que vocês percebem que Cristo está dizendo que eles estão pensando com o coração. Não é interessante isso? O que Cristo está dizendo é, por que vocês estão pensando, não é com a sua cabeça, não é com a sua mente, não é com o seu cérebro. Por que vocês estão pensando isso, essas coisas, no seu coração? Cristo conhecia o coração deles, e o coração deles não estava no Senhor. O coração deles não estava na Escritura. Por isso, na realidade, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Até que Cristo continua dizendo, né? O que é mais fácil, então? O que vocês pensam que é mais fácil fazer? Eu digo a esse homem que os pecados dele estão perdoados? Ou é melhor dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? No texto não relata se eles respondem alguma coisa, mas Cristo continua. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Cristo diz, olha, deixa eu ser mais claro com vocês. Eu sou o Filho do Homem. Quando ele fala isso, irmãos, aqueles escribas que estavam ali, eles sabiam
que Cristo estava se referindo à profecia de Daniel. Daniel no capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel se refere àquele que haveria de vir, a Cristo, e usa exatamente esse título, o Filho do Homem. Daniel 7, 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqueles escribas estavam sentados ali, pensando: esse homem está dizendo uma blasfêmia, ele não pode perdoar pecados. Aí Cristo vai mais adiante ainda, ele diz: vocês estão pensando isso? Deixa eu ser mais claro com vocês. Eu posso fazer isso, porque eu sou aquele de quem está escrito lá na profecia de Daniel. Vocês que são escribas, que já copiaram esse texto de Daniel inúmeras vezes, que lembram das visões que Daniel teve, que lembram que aquele filho do homem ao qual Daniel se refere, a ele foi dado o reino, a glória, o domínio, o poder, e todos vão adorá-lo. Sou eu que estou diante de vocês. Era isso que Cristo estava dizendo àqueles homens. E dá para imaginar como é que eles ficaram, se eles pensavam que Cristo estava cometendo alguma blasfêmia, apenas ao dizer àquele homem que estavam perdoados os seus pecados, e agora aqui ele diz assim, muito mais do que isso: eu sou aquele a quem será entregue o reino, o domínio, o poder, e todos os povos me servirão para todo sempre, porque o meu reino não terá fim. Ele nem continua a conversa. Depois que ele diz isso aos escribas, ele olha para o paralítico, está aí no versículo 11, e diz: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Eu acho, irmãos, que naqueles poucos segundos entre a ordem de Cristo e o que acontece em seguida, o quanto aqueles fariseus ficaram pensando: o que é que vai acontecer agora? Porque se aquele homem se levanta, o que Cristo está dizendo é confirmado. Porque uma coisa, irmãos, é uma pessoa chegar para você e dizer assim: vem aqui que eu tenho o poder de lhe curar. Vocês já viram muita gente dizendo isso? Eu já vi várias e várias vezes. Eu lembro que alguns anos atrás um carro de som passou perto da minha casa anunciando uma noite de cura, de restauração, de sei lá mais alguma coisa que ia ter no mercado. E disse: olha, vai ter um trio elétrico lá imenso, o pregador fulano de tal vai estar lá, e essa será a noite da cura. Era naquela noite. E eu peguei o carro e fui lá para o mercado olhar. Não teve ninguém curado, irmãos. É sério, eu cheguei lá cedo e fiquei lá até o fim. Rapaz, não teve uma pessoa curada. Então, você dizer que vai curar, você chamar, você falar, é muito fácil. É muito fácil você dizer que vai fazer. Só que aqui é diferente. Cristo não está só falando, irmãos. Ele diz que os pecados daquele homem são perdoados. E aí os outros começam a pensar: não, ele não pode perdoar pecados. Mas perdoar pecados é uma coisa que você não pode comprovar olhando. Você não pode comprovar isso. Pecado é a condição, é o erro que o homem comete diante de Deus ao não se adequar à lei de Cristo. Quando eu e você, por exemplo, não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos pecando. Quando nós não oramos por aquela pessoa que nos persegue, quando nós não oramos por aquela pessoa que vive enchendo a nossa paciência, nós estamos pecando. Isso é pecado. Mas quando você é perdoado por isso, não muda nada no seu físico, né? Apenas muda a sua condição diante de Deus. Mas o que Cristo faz é diferente. Cristo diz: está certo, eu não vou dizer que os pecados são perdoados, não. Eu vou dizer: olha, levante do seu leito, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Isso era algo que poderia ser comprovado fisicamente. Cristo acaba de falar, irmãos, e é exatamente isso que acontece. Diz o versículo 12: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos.
vejam que o texto é bem claro, né? Retirou-se na frente de todo mundo, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais. E é verdade, irmãos. Eles jamais tinham visto esse tipo de coisa, porque Deus nunca tinha andado entre os homens, e agora Ele estava fazendo isso. O Senhor Jesus estava caminhando, o próprio Deus tinha descido do céu e estava caminhando entre os homens. Por isso Ele podia fazer isso. E as pessoas, sim, elas deveriam mesmo se admirar, porque era para se admirar. Mas não era apenas isso, irmãos. Aquelas pessoas não deveriam apenas se admirar. Aquelas pessoas deveriam ter a sua vida mudada. Deveriam ter a sua vida transformada. Isso acontece em Cafarnaum. Como nós já comentamos outras vezes, era a maior cidade que tinha ali na Galileia, né? Perto de Nazaré, onde Cristo morou. Cristo tinha saído de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, numa cidade um pouco maior. E naquela cidade, irmãos, Cristo opera muitos e muitos e muitos milagres. Mas as pessoas ficam apenas admiradas, como está aqui em Marcos 2,12. Elas olham e se admiram. Não sei se vocês lembram, no capítulo 1 de Marcos, elas ficaram admiradas com o ensino de Jesus no templo. Lembra quando ele foi à sinagoga, que ele ensinou, e as pessoas ficaram admiradas com a forma como ele ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Depois ficaram mais admiradas, mais maravilhadas ainda, quando ele expulsa o demônio de um homem, naquele mesmo dia. Depois elas ficam maravilhadas quando ele restaura a saúde da sogra de Pedro, quando ele restaura a saúde do leproso, purifica o leproso. E agora quando ele cura o paralítico. Mas elas não se voltam para ele. Elas não entendem que ele não era apenas alguém que cura. Elas não percebem que ele é, na realidade, o Filho de Deus e que elas precisavam adorá-lo e servi-lo. Elas continuavam admiradas. É sobre essa cidade, irmãos, que o Senhor Jesus faz uma séria advertência. Uma das mais sérias que tem na Bíblia. Mateus capítulo 11, se você puder abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 11. Versículo 23. Veja o que Cristo diz sobre essa cidade, onde Ele operou tantos milagres, onde eles ficaram tão admirados com seu ensino, com a cura, com as expulsões de demônios, mas nunca se convertem. Mateus 11, 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Está vendo a séria advertência que o Senhor Jesus faz sobre aquela cidade que viu tantos milagres, aonde ele morou, onde ele passou muitos anos ali, muito tempo ali, irmãos. O Senhor Jesus só sai da Galileia no prazo final de sua vida, já no finalzinho, quando ele morre em Jerusalém, né? Ele sai da Galileia e vai caminhando para Jerusalém, já no final de sua vida, mas todo o seu ministério acontece naquela região de Cafarnaum. E aquelas pessoas se admiravam o tempo todo. Elas estavam acostumadas ao sobrenatural que elas estavam vendo, mas aquilo não significava nada no coração delas. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, eu fico pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e não permita que a gente se acostume com aquilo que nós ouvimos na igreja. Que a gente não se acostume com o sermão, com a palavra de Deus, porque chega um tempo, chega uma hora que as pessoas começam a participar, mas aquela palavra não muda o coração dela. Ela até acha bonita, ela até acha interessante,
ela vem e participa da escola dominical e diz assim: rapaz, que aula legal. Que legal, foi bom entender isso, foi bom ver esse assunto ser apresentado. Foi muito legal ver o presbítero Wellington falar sobre o nome dos irmãos que foram levados da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, quando foram sequestrados, né, com toda a cidade. Mas, apesar de achar bonita a exposição da palavra de Deus, apesar de perceber a lógica que existe, aquilo não desce ao coração dela. Não é interessante? E enquanto você vê, por exemplo, uma pessoa ser desafiada pela palavra, pelo ensino de Cristo, pela pregação do Evangelho, a outra acha bonito. A outra fica admirada, com o coração endurecido. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Sabe, que desperte mesmo o nosso coração. Que não permita que a gente fique vendo apenas as coisas maravilhosas que acontecem ao nosso redor, a operação de Deus no meio do seu povo, mas que isso nunca muda a nossa vida. Isso não nos conduz a uma vida de adoração. Todos os milagres que Cristo realizava tinha apenas um objetivo: provar que Ele é Deus. E que, sendo Ele Deus, eu e você precisamos adorá-lo, nos voltarmos para Ele. Os escribas não precisavam ficar admirados. Cristo não estava, irmãos, querendo chamar a atenção. Ele não queria aplausos. Ele não queria que as pessoas olhassem e dissessem: rapaz, você é o maior dos profetas. Você realmente, a gente nunca viu nada assim. Não era isso. O que ele queria é que as pessoas percebessem que Ele era a fonte da vida, que Ele era o prometido, e que se voltassem para Ele em adoração. É isso que eu e você precisamos. É isso que aquele homem paralítico precisava. Naquele dia que aquele paralítico é levado até ali, irmãos, tem algo bem interessante que acontece. Muitas pessoas se aproximaram de Cristo para ter a sua saúde restaurada. Várias e várias e várias delas. Isso você vai ver por todo o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho de Marcos agora, e se Deus quiser, a gente deve terminar até o começo do ano. No máximo até janeiro, fevereiro, a gente termina Marcos. Mas nós vamos pregar os outros evangelhos ainda. E vocês vão ver que isso acontece o tempo todo. O tempo todo as pessoas continuam vendo Cristo operar. Mas esses homens que se aproximaram, esses 5 homens, aquele que estava na cama e os outros que são levados, havia fé no coração deles. Como é que eu sei disso? Porque Cristo falou. É só por isso, irmãos. É o que está escrito aqui, Marcos capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, havia fé no coração deles. Aqueles homens acreditavam em Cristo de uma forma diferente. Eles não estavam ali apenas buscando a restauração da saúde daquele homem. Não era só isso. Tanto havia fé salvífica, havia fé verdadeira no coração deles, que Cristo olhou para aquele homem e disse assim: os seus pecados estão perdoados. Aquele homem teve os seus pecados perdoados e recebeu a salvação naquele dia, irmãos. Porque havia fé no coração daquele homem. Tinha uma multidão toda ali em volta de Cristo. Algumas pessoas estavam ali apenas querendo ser curadas. Outras pessoas eram meros observadores. Outros eram críticos, apenas críticos, como os escribas. Mas havia gente com fé no coração. Havia gente que estava ali porque entendia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Filho do homem profetizado por Daniel. E entre essas pessoas estava aquele paralítico, a quem Cristo dirige a palavra e diz: os seus pecados estão perdoados. A surpresa daqueles homens era muito grande, irmãos. Era muito grande. As pessoas verem aquele homem não apenas ter os seus pecados perdoados, mas ter a sua saúde completamente restaurada. Algumas vezes, eu e você, que somos tão imediatistas, né? E nós somos assim mesmo, irmãos. Nós somos extremamente imediatistas. Queremos que as coisas se resolvam e queremos
nos aliviar do nosso sofrimento ou daquilo que nos incomoda? E quantas vezes nós vamos a Cristo apresentar aquilo que nos está incomodando? Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa doença, a doença do nosso filho, da nossa esposa, da nossa mãe. Nós vamos apresentar a situação financeira da nossa família, a situação emocional de alguém que está perto da gente. Quantas vezes nós nos voltamos para Cristo, às vezes com lágrimas, irmãos, inúmeras vezes com lágrimas, porque estamos realmente sofrendo, porque estamos passando por um momento difícil, por um momento complicado. E quantas vezes o Senhor não alivia o sofrimento como nós queríamos que acontecesse? Algumas vezes o Senhor Jesus faz como fez com esse homem. Ele olha para o homem: você está curado, você está perdoado, levante, pega a sua cama, vá para a sua casa, acabou. Outras vezes não aconteceu assim. Algumas vezes não acontece na nossa vida assim. Por quê? Porque Cristo tem um propósito, irmãos, naquilo que acontece na nossa vida. Tinha um propósito na vida daquele paralítico. Possivelmente, a doença daquele homem é que o leva até ali. Não apenas porque ele tinha uma doença, mas porque ele tinha fé no seu coração. E quantas vezes, por sua graça, e por sua misericórdia, e por sua bondade, o Senhor tem trazido pessoas até ele, através do sofrimento. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes pessoas se chegaram a Cristo, quando, olhando para um lado e para outro, não perceberam um outro meio, não perceberam uma outra escapatória, e aí acabam se voltando para Cristo. Algumas vezes, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da tristeza, essas pessoas se voltam para o Senhor e têm sua saúde restaurada. Algumas vezes não, mas mais do que isso, elas têm a sua alma salva. Que essa é a nossa maior necessidade. Eu e você, irmãos, podemos entrar no céu sem uma perna. Eu e você podemos entrar no céu paralítico, leproso. Mas eu e você não podemos entrar no céu sem ter os nossos pecados perdoados. Isso nós não podemos. E Deus sabe que é essa a nossa maior necessidade. E algumas vezes nós temos o coração tão endurecido, apesar de estarmos sentados nessas cadeiras, semana após semana, culto após culto, o nosso coração está tão endurecido, que às vezes só Deus é que consegue quebrar a dureza do nosso coração, e às vezes de uma forma muito séria, muito grave para a gente. Às vezes com a perda de alguém, às vezes com uma doença muito séria, como aconteceu com esse moço. Quantas vezes? Quantas vezes? E aí nós corremos para Cristo. Nós corremos para o Senhor. Essa semana, alguém me contou sobre uma pessoa que está vivendo um problema bem difícil na vida nesse momento. E a pessoa dizendo, e eu pensando comigo: vai voltar para a igreja agora. Porque eu conheço, eu sei que essa pessoa só consegue estar congregando se estiver sofrendo. Se não tiver, não tem jeito. Não tem quem faça. E eu sei que Deus, por sua graça e misericórdia, permite que isso aconteça. Permite que o sofrimento venha. Porque é o único modo, é a única linguagem que essa pessoa tem entendido para poder se aproximar de Cristo. Quantas vezes, irmãos, o sofrimento e a tristeza que nós enfrentamos representa o cuidado de Deus com a nossa alma, sabe? Representa a misericórdia dele com a nossa vida. Foi isso o que aconteceu com esse homem. Ele realmente se volta para Cristo antes de qualquer coisa, porque ele realmente estava sofrendo, e estava sofrendo muito. E ele teve os seus pecados perdoados e se aproximou do Senhor. Então que você perceba isso, sabe? Na sua vida, na vida das pessoas que estão próximas a você. Que você possa olhar para você e perceber que o que eu e você precisamos de verdade, muito mais do que o emprego, do que a restauração da nossa saúde, do que a solução de um problema difícil, o que nós realmente precisamos
é estar em comunhão com Cristo. O que nós precisamos, muito mais do que estar sentado nessas cadeiras aqui, é reconhecer que o que nós fazemos aqui é cultuar ao Senhor, é adorar a Deus, é na realidade buscar no Senhor a transformação diária da nossa vida. Nós podemos, e algumas vezes isso acontece, perceber que no meio de um grupo como esse que tem aqui hoje, talvez algumas pessoas estejam como aqueles escribas, apenas querendo saber o que vai ser dito, apenas querendo ver o que é que vai acontecer. Talvez algumas outras pessoas, irmãos, estejam aqui porque se transformou num costume. É um bom costume ir à igreja. Então, assim, é domingo à noite, o culto é cedo, não atrapalha sair depois para ir comer uma pizza. Então, assim, entrou no costume, sabe? Domingo à noite eu vou para a igreja. Na segunda-feira de manhã eu vou para o trabalho, na quarta-feira de tarde eu vou na manicure, mas no domingo à noite eu vou para a igreja. Então, algumas pessoas participam e estão presentes por causa do costume. Outras pessoas estão presentes porque estão sofrendo e percebem que precisam buscar graça de Deus para superar o sofrimento, para enfrentar a dificuldade. E outras pessoas estão presentes porque, independente de sofrer ou não, elas adoram a Deus. Elas reconhecem em Cristo o Salvador da sua alma. Não apenas alguém que arruma emprego, sabe? Não apenas alguém que restaura a visão, que cura a paralisia, que cura a lepra, que tira os demônios. Não apenas alguém assim, mas alguém que é o verdadeiro Filho de Deus e que merece ser adorado. Aí a pergunta que fica é: em que grupo desse você se encaixa? Sabe, em que grupo desse, nessa noite, você se encaixa? Alguém que é um observador, alguém que está buscando um emprego, a restauração da saúde, a melhoria no relacionamento com os filhos, a arrumação do casamento, ou alguém que entende que foi feito e que foi criado, cuja missão e propósito é servir e adorar a Deus. Eu sei de uma coisa: o fato de você e eu estarmos aqui hoje demonstra a misericórdia e o cuidado de Deus, que nos desafia. A misericórdia de Deus que nos desafia. Isso não acontece só com vocês, irmãos. Isso acontece comigo também. Enquanto eu estou perguntando isso a vocês, eu faço a mesma pergunta a mim. Será que eu não preparei esse sermão porque eu aprendi a fazer isso? Sabe? Será que eu não faço isso apenas de forma mecânica porque sei fazer? Porque é você abrir os livros, estudar, orar, preparar e arrumar? Será que eu tenho noção de que aqui eu entendo ser profeta de Cristo? Será que eu tenho plena consciência do que eu faço? Ou será que faço só por fazer? Vocês entendem que esse questionamento não é apenas a vocês, mas é a mim também? Porque não sou em nada diferente de vocês. Porque posso acabar me acostumando com o sagrado da mesma forma. Me acostumar com aquilo que faço e acabar transformando algo tão sublime que é a pregação da palavra em um costume. Em um costume. Essa semana eu vou pregar Marcos de 2, de 1 a 12, e aí na semana que vem vai ser de 13 ao 17, depois do 18 ao 22. Apenas costume. E eu preciso revisar minha vida constantemente. Você precisa revisar a sua vida constantemente. Tem um pastor muito conhecido chamado John Piper. O John Piper, há alguns anos atrás, ele procurou o conselho de sua igreja. Ele é um pastor conhecido no mundo todo, escreveu dezenas de livros, tem milhares e milhares de sermões no YouTube e por aí se vai. Um grande homem de Deus. Mas o John Piper procurou o conselho de sua igreja e disse: eu preciso de um tempo. Para quê? Disseram os irmãos, Eu preciso revisar a minha vida diante de Deus. Eu preciso saber até onde eu tenho feito isso. Porque fui chamado, porque recebi o dom de Deus para fazer e porque entendo a importância.
Ou até onde eu tenho feito isso apenas porque sei, apenas por costume? Precisamos nos fazer essa pergunta o tempo todo, sabe? A adoração a Cristo, o serviço ao Senhor, é algo que nós fazemos com consciência de quem estamos adorando. Nós fazemos porque queremos realmente servir a Deus, ou isso se transformou apenas em mais algo que se acrescenta à rotina da nossa semana? É essa questão que se levanta principalmente aqui, e que eu e você precisamos responder diante de Deus. Se você percebe que de alguma forma isso virou rotina para você, eu quero dizer a você que Cristo é capaz de mudar isso. Ele é capaz de trazer ânimo, a mornidão da sua vida. Ele é capaz de trazer vida àquela rotina enfadonha do dia a dia, de ir para a escola dominical. Não, é hora de ler a Bíblia, hoje é hora de ler a Bíblia, peraí. Já li, peraí, não, está lido. Ele é capaz de trazer vida a isso, de trazer animação, sabe? De trazer prazer. Tem coisa melhor, irmãos, do que você conversar com um novo convertido? Tem coisa melhor? Tem coisa mais animadora do que você ver alguém que acabou de ser resgatado do inferno e agora está caminhando para o céu, e aquela pessoa não sabe o que fazer, ela não cabe em si de tanta alegria, e tudo que ela quer fazer é pregar, tudo que ela quer fazer, onde é que tem um culto, onde é que tem eu quero estar presente. Coisa que eu e você experimentamos, né? O Senhor é capaz de trazer isso de volta, irmãos, à nossa vida, sabe? De restaurar o ânimo, a disposição de servi-lo, de restaurar a visão dele como Filho de Deus, e não apenas uma ferramenta, não apenas um meio da gente conseguir o emprego, a cura, a restauração, a solução dos problemas, mas uma pessoa que deve ser adorada, porque é o verdadeiro Filho de Deus. Se você se encontra, se percebe nessa situação, se volte para Cristo mesmo, sabe? Se volte para o Senhor. Ele é capaz de recebê-lo como sempre foi, irmãos. Como sempre foi. Curve sua cabeça, peça a Deus, diga: Senhor, eu tenho me sentido assim. Sabe? Eu tenho sentido que isso aqui para mim tem se transformado apenas em rotina. Eu apenas preparo a aula que eu ensino para as crianças. Eu não consigo notar que não é apenas uma aula, mas que eu sou instrumento de Deus na vida de pessoas que não conhecem a Cristo ainda e que dependem de mim como instrumento para se chegarem ao Senhor. Entendem? Se é assim que você tem preparado a aula para as crianças, se volte para Cristo e diga: Senhor, me conscientiza, sabe? Traz à minha mente a relevância daquilo que eu faço. Os irmãos da igreja confiam seus filhos a vocês no departamento infantil, para que vocês possam pregar o Evangelho para eles, até o momento em que o Espírito Santo abra os olhos deles, mude seus corações e eles tenham um encontro com Cristo. Não rotina, irmãos, não apenas um instrumento, mas adoração ao verdadeiro Filho de Deus. É o que eu e você precisamos fazer. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nos aproximamos do Senhor pensando e percebendo o Senhor apenas como um meio para conseguir os nossos próprios fins. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, Deus, no nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor não é um instrumento, o Senhor não é uma ferramenta. O Senhor é o Deus de todo o universo. Queremos rogar ao Senhor que mude o nosso coração, a nossa disposição e nos ajude a nos aproximarmos do Senhor para Te adorar, Pai, como o verdadeiro Filho de Deus, como aquele que tem poder para perdoar pecados, para restaurar a saúde e para nos levar para o céu. No nome de Jesus, abre o nosso coração. Abre o coração dos nossos filhos, Pai. Crianças pequenas, Senhor Jesus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, Pai. Mas que dia após dia nós estamos falando o Evangelho para elas, na nossa casa,
na igreja, em todas as oportunidades que temos. Deus, no nome de Jesus, salva nossas crianças. Venha ao encontro delas, Senhor Jesus, que elas possam ser resgatadas, que elas possam reconhecer ao Senhor como verdadeiro Filho de Deus. Quero pedir ao Senhor pelas irmãs que têm pregado ali no departamento infantil, que o Senhor possa enchê-las de autoridade do céu, Senhor Jesus. Que elas não façam isso por rotina, por costume, mas que elas orem semanalmente por essas crianças, que elas apresentem suas vidas ao Senhor para o louvor do Teu nome, Deus. Pai, no nome de Jesus, vem sobre nós, sopra sobre nós com autoridade, retirando, Senhor Jesus, a mornidão, a frieza, o distanciamento, o endurecimento do coração. Deus, no nome de Jesus, quebra tudo isso, trazendo sobre nós uma fé viva, Senhor Jesus, vibrante, que glorifica ao Senhor, que se anima em servir ao Senhor, em gastar tempo no Teu serviço e na adoração ao Teu nome. No nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus. O Senhor sabe que nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas estamos colocados, prostrados, humildemente diante do Senhor, rogando a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós te oramos, Pai, agradecidos, certos do Teu favor, certos da Tua misericórdia, que tem nos assistido dia após dia. Muito obrigado, Pai, nós te oramos no nome de Jesus. Amém.